Paz a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Onde Deus tem mais para falar conosco durante esse tempo que nós disponibilizamos para ouvi-lo, né? E Ele tem coisas grandiosas para nós e que deixamos o Espírito Santo falar ao nosso coração nessa noite. E antes de dar início à leitura da palavra e trazer a mensagem ao coração da igreja, eu gostaria que vocês se colocassem de pé para fazermos uma oração em prol de Israel. Amém? Lembrando, irmãos, que a igreja do Pai, ela está em toda parte. Israel é um lugar onde Deus trata, onde Deus cuida, onde Deus zela. E nós somos parte de Israel. Estamos aqui para poder dar apoio aos nossos irmãos que estão lá e aquela cidade que é protegida pelo próprio Deus. A Bíblia, ela não mente, a Bíblia, ela fala, ela enfatiza acerca daquele lugar e fala também acerca dos países que se levantaram contra. Mas se Deus é por nós, quem será contra? Amém? Então vamos orar. Vamos orar por Israel. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever de como filhos do Pai. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Ó Senhor, soberano Pai, estamos aqui, Deus, nessa noite para levantar um clamor ao Senhor. Nós sabemos que tudo, Pai, está em tuas mãos, está sob os teus olhos. E nada, Pai, nada sai do contexto da tua palavra. Então, meu Pai, nós estamos aqui para clamar ao Senhor e suplicá-lo, Pai, pela tua ação, intervenção, Pai, naquele lugar, em Israel. Embora não conhecido, Pai, por algumas nações, como povo, como uma cidade, mas nós o reconhecemos, Pai, que o Senhor ali cuida e que o Senhor está sobre aquele lugar. Então, Deus, nós oramos em prol daquele povo, Pai. Nós oramos, Pai, para que aquele lugar, ele possa se encontrar, Pai, em teus atos. Aquele povo, Pai, possa ver as tuas poderosas mãos e o teu agir, em nome de Jesus. Pai, bloqueia, Pai, a ação maligna, em nome de Jesus. Sabemos, Pai, que a tua palavra não volte atrás, sabemos que algumas coisas elas precisam e irá acontecer no tempo, Pai, específico. Mas o que nós pedimos é o teu cuidado, Pai, com aquele lugar, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, Israel. E não só Israel, Pai, mas a nação que busca o Senhor, a nação que ora em Ti, que olha para Ti, a nação, Pai, que tem o Senhor como dono, como governo. Então, Deus, abençoa, Pai, Israel. Guerreia, Pai, essa guerra, luta essa peleja, Pai, pelo Teu povo. Porque sabemos, Pai, que não é a força dos nossos braços que alcançaremos vitória, mas ela é pela força do Teu agir. É pela Tua palavra, Pai, que a vitória ela é alcançada, ela é conquistada. Então, Deus, nós colocamos Israel sob os Teus cuidados agora. E que ele seja governado por Ti, Papai, em nome de Jesus. E que os países que se levantaram contra, e os que se levantarão contra Israel, Pai, possam eles fraquejar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja possa se assentar. Lembrem-se de orar por Israel, por esse povo. Uma cidade que Deus tem tanto zelo.
Gostaria que vocês pudessem abrir as suas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. A partir do verso 13. Atos 17, verso 13. Amém, igreja? Todos encontraram? Vamos nos dedicar à leitura agora da palavra. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez
tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele movemos e existimos. Nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com ele. Palavra do Senhor. Deus fala conosco mais uma noite, Pai. Nos leva, Senhor, a conhecê-lo ainda mais. Embora aqui, Pai, se trata de um Deus desconhecido, queremos, Pai, conhecê-lo ainda mais. Procurá-lo, Pai, entrar na tua presença, Senhor, e conhecê-lo, Pai, o quão o Senhor é grande, Pai, e maravilhoso. Então, Deus, se revele à tua igreja, Pai, mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus, e que a tua mensagem, Pai, seja ela entregue, Pai, com decência, com sabedoria, em nome de Jesus. Que o teu ministro nessa noite, Pai, seja um instrumento nas tuas mãos para trazer essa mensagem, Pai, ao teu povo. Assim oramos e te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, e que o teu Espírito, Pai, tenha liberdade no nosso meio para nos revelar a tua mensagem. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, uma passagem muito interessante, mas para nós entendermos essa passagem, nós precisamos olhar o contexto, a história de Paulo. Paulo, o homem que perseguia a igreja, um homem que matava, né, os servos do Senhor, os discípulos, né, do Senhor, porque tinha o seu ministério, vamos dizer assim, governamental. E ele não deixava impune aqueles que se dedicavam a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele tem o seu ministério fora da presença de Deus, mas em um determinado momento Deus o chama para viver o ministério fora do mundo, para viver o ministério em Deus. Para isso, nós precisamos voltar um pouquinho no capítulo 9 do livro de Atos. Vamos voltar um pouquinho, só para a gente contextualizar e entendermos aí esse propósito de Deus e o chamado de Paulo. No capítulo 9 de Atos, capítulo 1, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos.
Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego. Não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou suas forças. O que podemos ver aqui, irmãos, é que Saulo era o perseguidor da igreja, era o perseguidor dos servos de Cristo. Então, quando se persegue o servo de Cristo, propriamente se persegue quem? O próprio Cristo. Então, quando Jesus aparece para Saulo, fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque quando se persegue os filhos, persegue o próprio Senhor, não é? Então, para a gente entender que Paulo ele sai de um ministério do mundo para vir para um ministério espiritual. Paulo tem um chamado. Paulo tem a visão do reino e ele entende essa mensagem automaticamente de pronto ali, naquele momento, naquele contexto de vida que ele passa a viver, automaticamente ele foi transformado. Ele foi mudado de vida. Ele foi mudado da noite para o dia. O que Paulo fizera no passado, ele não faz, mas ele verdadeiramente teve um encontro com o Senhor Jesus. Então, aqui no capítulo 9, podemos ver o chamado de Paulo. E ali ele recebe as instruções, não só recebe as instruções, mas também ele recupera a visão pela oração de Ananias, que Deus enviou Ananias para que pudesse ali operar na vida de Saulo, e também ser batizado no Espírito Santo, receber o Espírito Santo. O irmão ministrou aqui esses dias, essa semana retrasada parece, acerca da imposição, semana retrasada, acerca da imposição de mãos. Então, irmãos, o ministério de Paulo começa a acontecer. O ministério de Paulo começa a dar ênfase e ele sai em regiões agora, já não mais para perseguir a igreja, não mais perseguir o povo santo, mas agora para pregar o evangelho, pregar as boas novas. E Jesus, ele fala aqui nessa mensagem, fala para Ananias, que ele agora vai deixar de ser perseguidor e passar a ser perseguido. Ele precisa ver o quanto se deve sofrer pelo ministério. Olha só, agora nós vamos começar a entender que Paulo agora passa por um processo difícil e até doloroso. Porque enquanto o outro está sofrendo, enquanto o outro está sendo perseguido, está mil maravilhas. O problema é quando essa história se reverte. Ele passa a ser o contrário. Então Paulo ele começa aqui o seu ministério, o seu chamado ministerial em Cristo. E voltando lá agora para o capítulo 17,
Vamos ver o que Paulo está operando. Isso depois de Paulo ter sido preso, de Paulo estar na prisão, de acontecer aquele milagre maravilhoso que eles estavam adorando o Senhor, cantando durante a meia-noite, o céu, a terra treme, as celas se abrem, mas ele não fugiu. Eles permaneceram ali dentro da cela. Então ali foi um dos milagres que aconteceu na vida de Paulo, né? E o que acontece, irmãos? Agora no capítulo 17, a partir do verso 16, enquanto esperavam por eles, né, Silas e Timóteo, enquanto esperavam por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito da ressurreição de Jesus. Agora eu quero passar para a igreja o significado dessas palavras. Epicurismo é o sistema filosófico que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de ausência de medo, junto da ausência de sofrimento corporal, pelo conhecimento do funcionamento do mundo e do estabelecimento de limites para os desejos. A combinação desses dois estados constituiria a felicidade na sua forma mais elevada. Aqui entra num contexto que quem traz alegria já não é mais o Senhor. Quem alegra o homem não é Deus, não é o Criador. Quem alegra o homem aqui é a sua maneira de viver e de renúncia, né? Eu preciso me abster-se de alguns prazeres para que eu possa ter uma alegria, uma felicidade. Então, aqui entra na filosofia humana, né? Já sai do contexto da verdade prática do Criador. E estoicismo é uma escola e doutrina filosófica surgida na Grécia Antiga, que preza a fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado pela própria pessoa. Despreza todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão e os desejos extremos. Não foge muito do outro contexto. Né? Então, ele se autovaloriza, ele se autocresce para poder se encontrar uma certa felicidade e não ser mais torturado pelos prazeres. Então, aqui é um outro contexto filosófico também, de condição humana, que também desprende-se da realidade eclesiástica, da realidade bíblica, da realidade das escrituras sagradas. Então, Paulo ele olha isso e fala: vocês estão muito na teologia humana, vocês estão muito focados na filosofia meramente humana. O que vocês estão fazendo, o que vocês estão vivendo, está destoado da realidade do Criador. Vamos embora lá. Então o levaram, no verso 19, então o levaram a uma reunião de Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse e que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Vamos ver o que é Areópago. Qualquer tribunal ou assembleia que se aprecie pela retidão dos julgamentos. Tribunal de justiça ou conselho célebre
pela honestidade e retidão no juízo, que funcionava a céu aberto no outeiro de Marte, antiga Atenas, é onde Paulo está, desempenhando um papel importante em política e assuntos religiosos. Então, Paulo foi para esse tribunal ali no meio da rua, para que pudesse debater essas questões. Vamos lá. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Aí agora nós entramos, irmãos, no ministério de Paulo. O apóstolo Paulo, ele sai para pregar o evangelho, anunciar as boas novas da ressurreição de Jesus, anunciar que a nossa vida já não é ela mais terrena, já é agora uma vida espiritual. Então, esse é o ministério de Paulo, sair para pregar o evangelho. E ele se depara com essa situação de filosofias. E encontra que nessa situação, esse povo que também cultua ao Deus desconhecido, mas por que tá desconhecido? Por que ainda não conheceram? Então, o que vocês estão adorando, a esse Deus desconhecido que vocês estão adorando, é o que eu estou anunciando. É o que eu vim pregar para vocês. É o Deus desconhecido. Só que ele não deve permanecer desconhecido. Ele precisa passar a ser conhecido, não só por mim, mas por todos vocês. Deus não quer ficar lá isolado, escondido. O que Deus quer é se revelar aos seus. O que Deus quer é se apresentar para os seus e os seus o receber de braços abertos, assim como Jesus recebe a igreja. Assim como Jesus recebe o seu povo. Agora, trazendo isso para nós hoje, para a nossa vida, quantos de nós estamos cultuando a um Deus desconhecido? Porque está entronizado no nosso contexto filosofias humanas. Nós estamos cheios demais de coisas que nos afastam da presença de Deus. Nós estamos baseados demais em regras. Não toque nisso, não viva aquilo, não participe disso, não faça isso, não vai aonde você... Nós estamos baseados demais em filosofias humanas. Estamos deixando de conhecer um Deus que ele é maravilhoso, extraordinário. Um Deus magnífico, um Deus supremo, que se revela aos seus. Mas para se revelar, nós precisamos buscar. Para que ele possa se revelar a nós, nós precisamos ter interesse de ir até ele e conhecê-lo ainda mais. O problema é que nós estamos embasados nessas filosofias. Que isso aqui, há muitos anos atrás, há 1500 anos atrás, já acontecia. E ainda hoje acontece no nosso meio. O problema é que nós não estamos conhecendo Deus como nós deveríamos conhecer. O problema é que nós estamos embasados demais nas coisas que não têm crescimento nenhum para nós. Esse é o problema. A igreja hoje ela está trazendo para si adereços, para objetos de culto, e adorando aquilo. É prata, é ouro, é bronze, é estátua, é madeira, seja lá o que for. Então a igreja ela ainda tem esses fundamentos humanos, trazendo para si e adorando aquilo. E aquilo está impedindo dela de conhecer Deus. Aquilo está impedindo dela alcançar um patamar a mais, queria levar-se para um ápice maior, numa intimidade, um relacionamento com Deus, onde Deus se manifesta, onde Deus se revela, como ele se manifestou na presença de Moisés na sarça ardente. O problema é que nós não queremos deixar essas filosofias humanas. O problema é que nós não queremos renunciar a tais práticas para conhecer um Deus. Nós não queremos renunciar a tais coisas para que Deus se manifeste para nós.
Está aí o problema da igreja atual. Está aí o problema que a igreja não cresce, a igreja não sobe, a igreja não vai. Ela está bloqueada, ela está impedida. Por quê? Porque a filosofia humana, ela está impactando a igreja nos últimos dias. Apóstolo Paulo, ele entendeu isso, ele viu, ele teve essa visão, ele foi um homem visionário que conseguiu enxergar esses objetos de culto. Vem cá, tudo bem, você vem para o culto, você adora o Deus desconhecido, ótimo, maravilhoso, é esse Deus que eu prego. Só que, peraí, vai ficar só nisso? Vai ficar no Deus desconhecido? Você não tem interesse de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que move as coisas, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Peraí, vocês não têm interesse de conhecer um Deus que criou todas as coisas? O apóstolo Paulo, ele enfatiza aqui uma coisa tão simples e básica. No verso 24 ele fala, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Irmãos, o básico é o que o irmão Luquezzi, o ministro Luquezzi tem trago aqui para a igreja. O básico do básico. Será que nós vamos ficar só nesse conhecimento? Ah, que Deus criou céus e terra e Ele é dono do universo? Hã? Será que nós vamos ficar só nisso? Será que Deus é só isso, o Criador? Será que Deus fica só nessa parte da criação? Criou céus e terra? Hã? Será que Ele não é muito mais que isso? Será que Ele não é muito mais amplo do que isso? Será que nele não tem muito mais virtude? Será que nele não tem muito mais valor? Será que nele não tem mais coisa que possa nos agregar? Será que nele não tem mais nada que possa acrescentar à nossa vida? O apóstolo Paulo está falando básico aqui. Básico. Sabe? Então, peraí, essa filosofia de vocês, esses objetos de culto que vocês estão usando, não está inserido no contexto. Isso que vocês estão fazendo não está centrado ao Criador. Vocês estão o adorando? Sim, mas as coisas te impedem de conhecê-lo. Por que que só Moisés subia no monte? Por que só um líder subia no monte? Por que que só um se apresentava ao Santo dos Santos? Será que para nós não cai a ficha ainda de que ainda estamos atrelados às coisas do mundo, fictícios? Será que não estamos ainda atrelados às coisas que nos prende a conhecer um Deus tão maravilhoso e extraordinário, a ponto de ver um paralítico levantar da cadeira de roda, ao ponto de ver a terra tremer e as células se abrirem, ao ponto de ver um morto ressuscitar, ao ponto de ver fogo cair do céu, ao ponto de ver uma doença incurável ser curado, ao ponto de ver grandes obras, grandes maravilhas, uma pessoa que já foi, que você não dá R$ 1 para ela, e fala, não, isso aí não tem mais jeito, e Deus levantar na vida dela e fazer ela vir para a presença do Senhor, como assim ele fez com Saulo. Hã? Sabe, irmão, tem coisas na nossa vida que está nos prendendo de conhecer um Deus maravilhoso. Tem coisas na nossa vida que tá nos impedindo de ver as mãos de Deus agir. Tem coisas na nossa vida que estão nos impedindo de presenciar milagres. Será que Deus mudou? Não, Deus não mudou, Ele é o mesmo. Agora, vai doer? Vai doer, mas está aqui, está na palavra. Está na palavra. Já que Deus não habita feita por mãos humanas, então, vem cá.
Deus não habita dentro de quatro paredes, mas ele se faz presente. Certo? Então, Deus não habita em coisas, em objetos feitos por mãos humanas. Então, ele não está presente numa estátua. Ele não está presente no ouro. Ele não está presente na prata. Hã? Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. O que o apóstolo Paulo está falando? As suas oferendas? Para quem? Para onde? Como se necessitasse de algo. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ou seja, Deus sabe tudo o que nós precisamos. Ele nos deu a vida e também deu fôlego. E as demais coisas também, as nossas vestimentas, o suprimento necessário para o corpo físico, o trabalho, as coisas que precisamos. Nos dá o cônjuge, nos dá filhos, nos dá a tua presença, nos dá do teu espírito, tudo ele nos dá. Mas a nossa mente ainda está pequena demais para entender um Deus tão maravilhoso e extraordinário como esse. De um só, ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra. No verso 26. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Pasmem. Embora não esteja longe de cada um de nós. De quem nós estamos falando? De um Deus desconhecido. Diga-se de passagem, desconhecido pelos próprios cristãos. Porque pelo mundo lá fora ele já é desconhecido mesmo. Pelo mundo que está lá fora, não tem interesse de conhecê-lo. Agora, o que é chocante é a própria igreja não querer conhecê-lo. O que dói é que Deus está presente. Deus está perto. Ainda fala, e até tateando, talvez você possa encontrá-lo. E aí? Como nós ficamos? Isso é um choque de realidade. Para a igreja de hoje, isso é um choque. Sabe por quê? Porque ainda estamos adorando e cultuando um Deus desconhecido. Como eles, em Atenas. Porque não se desprenderam das filosofias humanas, porque não se desprenderam das coisas que te impulsionam, porque não se desprenderam das coisas que te alegram, que te satisfaz, que satisfaz a sua alma. E o nosso desejo, a nossa vontade de alimentar o espírito está ficando de lado. Então, ainda cultuamos um Deus desconhecido. Ainda não conhecemos o Deus verdadeiro, vamos dizer assim, face a face. Não que esse Deus desconhecido não seja o Deus verdadeiro, ele é, porque o apóstolo Paulo ele fala, esse Deus desconhecido é o que eu apresento para vocês. Mas até quando ele vai ficar desconhecido? Até quando? Deus vai ficar no anonimato. Será que Deus se agrada do anonimato dele? Deus não se agrada. Ele quer se revelar aos seus. O problema é que os seus não estão querendo conhecê-lo. Aí está a dificuldade da igreja. Aí está o problema da igreja. Esse é o problema. Não é só o problema no ministério de Paulo, na época de Paulo, no povo ateniense. Não, isso é um problema atual da igreja de hoje, dos últimos dias.
Esse é o problema. É que não há interesse de conhecer a Deus. Não há um interesse verdadeiro de buscá-lo. Sabe por quê? O apóstolo Paulo já está falando. Ele está perto de nós. Muitas das vezes nas nossas orações nós fazemos as orações muitas das vezes olhando para um Deus tão distante, tão longe. Enquanto no momento você está de joelho, prostrado, e buscando, falando, Ele está ali presente. Só que na nossa consciência, as coisas, as filosofias humanas, elas estão tão reais dentro de nós, que nós não conseguimos sentir essa presença de Deus perto. Está na hora disso mudar. Está na hora disso mudar. Diga-se de passagem, já passou da hora. Isso já é para ter mudado desde o tempo do apóstolo Paulo. Só que a igreja ainda está nessa inércia. A igreja ainda não conseguiu chegar na maturidade para que ela pudesse entender que Deus se faz presente e Ele está tão perto, tão perto, tão perto, que se fizermos assim, podemos tocá-lo. Deus está tão perto, tão perto, tão perto, que podemos ir à passagem da mulher do fluxo de sangue e Jesus fala, alguém me tocou. Hã? Que perto seria esse? Só que para esse alguém tocar como aquela mulher tocou em Jesus, ela teve interesse de ir até ele, conhecê-lo e senti-lo e tocar nele. Quanto de nós arde esse desejo de tocar em Deus, de senti-lo perto? Quanto de nós há esse desejo de ter essa presença insondável de Deus aqui, real, sabe, um tete a tete? Você conversando com Ele, Ele te ouvindo, Ele falando, você ouvindo, você podendo sentir a presença dEle aqui, e você poder, sabe, se magnificar com essa virtude de ter a presença de Deus tão próxima de você. É isso que nós precisamos. É isso que a igreja precisa. Encontrar esse Deus que está muito perto. Ele não está longe. Sabe, irmãos? Os céus é o seu lugar. É o seu trono. Mas isso não impede dele estar aqui comigo, dele estar aí com você, dele estar com a igreja. Há alguma impossibilidade para Deus? Vamos abrir a nossa mente. Vamos nos despertar. Despertem, igreja, porque Deus está presente, está do seu lado, está aí dentro de você. Quando nós conseguimos assimilar isso e viver isso, nós vamos ver as mãos de Deus agir. Nós vamos ver paralítico ser curado, voltar à sua vida normal. Nós poderemos ver pessoas desencanadas pelo médico e viver todo o seu tempo de vida frustrando aí a palavra do homem. Podemos ver isso. Podemos ver as mãos de Deus agindo no governo humano. Nós podemos ver as mãos de Deus agindo no país, na economia do mundo. Nós podemos ver as mãos de Deus em todos os lugares. Sabe? Onde não há condição humana, Deus ele se manifesta. É isso que eu preciso entender e eu preciso buscar.
Deixar essa mentalidade de que Deus está ao longe, de que Deus não me ouve, de que Deus não escuta a minha oração. Deixar essa mentalidade de que eu preciso de algumas coisas para trazer Deus para perto. O que Deus quer de mim, de você, é um coração contrito e voltado para Ele. É simples. Nós é que dificultamos as coisas demais. Nós é que criamos obstáculos. Agora parece até advogado do diabo, né? Mas não. Muitas das vezes nós colocamos culpa no diabo. Ah, não, é porque disse, não porque aqui tem uma barreira, não porque ali tem uma dificuldade, não porque o inimigo está agindo assim, o inimigo... Vem cá, irmãos, muitas das vezes, esse inimigo somos nós mesmos. Nós criamos dificuldade, nós criamos problemas, nós criamos empecilhos para buscar Deus. Claro, tem situações que o inimigo está agindo mesmo. Ele age, está a todo vapor, trabalhando para nos impedir de conhecer o Deus desconhecido. Mas se nós buscarmos mesmo a Deus, estar com Ele face a face, perto, ao ponto de poder tatear e encontrá-lo, o inimigo não pode nos parar. Precisamos abrir a nossa mente para isso. Isso, o apóstolo Paulo, já está ministrando há muito tempo. Esse é um dos problemas atuais da igreja atual. No verso 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora, Ele ordena. Agora Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Não é o ouro, a prata, os objetos de culto que vai fazer alguma coisa na vida de vocês. Não é esses objetos que vocês se julgam ser sagrados que vai realizar sinais e maravilhas no meio de vocês. Então, desapeguem disso. Desapeguem. E busquem o Deus verdadeiro e único. Porque Ele sim pode transformar, Ele sim pode restaurar, Ele sim pode enaltecer, Ele sim pode fazer o que precisa ser feito. Agora, tem que partir da igreja, do povo, o desejo de conhecê-lo, de buscá-lo face a face. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, o próprio Senhor e Salvador. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, que até hoje zombam, né? E outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Ou seja, naquele momento de tribunal, até líderes ali passaram a seguir os conselhos de Paulo. Sabe, irmãos, o que nós precisamos entender é que Deus está nos chamando para a realidade. O que precisamos entender é que nós estamos
presos demais nessas filosofias, em palavras meramente humanas, em contextos, em objetos, em adornos, em adereços, e aí vai. Sabe, colocamos a nossa confiança em algo, em objeto, em até em pessoas. Mas a nossa confiança não está nessas coisas. A nossa confiança precisa estar propriamente em Deus. E conhecê-lo ainda mais. Vamos buscar, vamos conhecer a Deus, vamos pedi-lo. Vamos pedir para que Ele se manifeste para nós. Porque como o apóstolo Paulo disse, Ele está perto de nós, ao ponto de que se tatearmos, nós o encontraremos. Hã? Vamos buscar? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Talvez por um determinado tempo na vida, ficamos presos demais, atormentados, com filosofias, com falas, com discursos, com adornos, adereços, objetos, utensílios. Cegueira espiritual. Às vezes nós ficamos presos demais nessas coisas e não conseguimos ver o óbvio, a simplicidade de um Deus que move todas as coisas. Esse é o momento nosso, de nós buscarmos. Apresente para Ele, sabe? Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não se apresente para Deus se vitimizando. Ah, Senhor, eu vivi assim, por isso, por aquilo. Senhor, eu fiz isso, por aquilo. Senhor, eu não te conheci por isso, por isso. Ah, porque meu tempo está curto demais. Não se vitimize perante Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Apresenta o teu coração para Deus. Fala, Senhor, eu estou aqui com meu coração assim, com meu coração tem ódio, meu coração tem mágoa, meu coração tem tristeza. Mas mesmo assim eu quero te conhecer, mesmo assim eu quero te buscar. E eu sei que quando isso acontecer, papai, quando o Senhor me ouvir, eu sei que essas coisas que estão dentro de mim, que não fazem parte do Senhor, eu sei que o Senhor vai tratar comigo, que o Senhor vai me limpar, que o Senhor vai me curar. Eu sei que o Senhor vai transformar a minha vida. Então se apresente para Deus dessa forma. Seja humilde na presença de Deus, porque Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que está aí, Ele sabe o que está aí dentro. Muitas das vezes nós maquinamos o mal dentro do nosso coração, nós criamos, nós praticamos não, criamos, alimentamos o mal dentro do nosso coração. E depois ainda, chegamos aqui, diante do gasofilácio, apresentamos as nossas ofertas, mas o mal estava dentro do coração, e aí. Então, conselho que eu dou para a igreja, apresente para Deus, mas não se vitimize. Coloca o teu coração do jeito que ele está para Deus, do jeito que ele está. Talvez ele está triste, talvez ele está enfurecido, talvez ele está arrogante, talvez ele está soberbo, talvez ele está isso, talvez ele está aquilo. Mas vem, chega para Deus e fala, Senhor, eu estou aqui, meu Pai, com o meu coração dessa forma. Estou triste, estou abatido, minha vida está assim, minha vida está assado. Mas eu sei que o Senhor pode me mudar. Assim como o Senhor mudou Paulo. Assim como o Senhor fez uma transformação na vida de Saulo, o Senhor pode fazer na minha também. Podemos conhecer agora Deus? Podemos entrar na tua presença agora? Podemos. Quando nós entendermos agora que já não são mais os adereços, já não são mais as filosofias humanas. O ministro ontem na casa da irmã Graça até comentou, falou tem coisas que nós estamos presos demais, né?
Já ouvimos muito: "Ah, não pode orar sem camisa, você não pode fazer isso, você não pode andar de bermuda, você não pode fazer aquilo outro". São muitas filosofias humanas, sabe. Claro que nós vamos apresentar para Deus em santidade, óbvio, irmãos, óbvio. Deve se apresentar em santidade, sabe, com reverência. Devemos fazer isso. Mas vem cá, vamos tirar essas filosofias de lado? Vamos ser humilde? Falar: "Senhor, estou aqui com meu coração dessa forma, meu coração está quebrado, meu coração está triste, está enfurecido, está com raiva, está com ódio, está com mágoa, está com isso, com aquilo outro. Minha mente está maquinando mal, minha mente está fazendo isso, minha mente está aquilo", sabe. Estou em pecado, estou isso, estou aquilo. Mas seja humilde na presença de Deus, para que assim, irmãos, podemos conhecer ao Deus desconhecido. Amém? Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Pai, oh Deus, como Tu és maravilhoso, Pai. E nessa noite, Deus, queremos conhecê-lo. Por muito tempo, Pai, nós estávamos presos em filosofias humanas. Estávamos presos, Pai, em culturas que foram apresentadas para nós durante nossa existência aqui na Terra. E com isso, Pai, nós fomos nos desprendendo do Senhor, de conhecê-lo, nós fomos, Pai, bloqueados de conhecê-lo verdadeiramente, Pai. Porque nós estávamos embasados nessas filosofias, nas culturas. Mas hoje, Pai, hoje, assim como aconteceu com Saulo ao encontro de Ananias, que as escamas dos seus olhos caíram, e que ali ele foi liberto, Pai. E que ali ele entendeu o seu chamado, que ali ele foi batizado, que ali ele recebeu o Espírito Santo. Assim hoje, Pai, nós podemos também, Senhor. Porque nós estamos aqui, meu Pai, não para se vitimizar diante de Ti, Senhor, mas para falar: Pai, está aqui o meu coração, Senhor. Meu coração, Pai, está triste, está amargurado. Meu coração está ofendido, está machucado. Meu coração não está puro. Ele se tornou impuro, muitas das vezes, com a maldade. Mas queremos colocar agora diante do Senhor, meu Pai. Diante de Ti. Porque o Senhor sabe como estamos, Pai. Não podemos esconder nada do Senhor, mas também não queremos esconder. Não queremos esconder mais, Pai. Porque as escamas dos nossos olhos estão caindo. Para poder enxergá-lo, Pai. E cultuar a um Deus visível. Que o Senhor seja conhecido por todos nós. Todos nós. Deixamos, Pai, então, o básico de lado. De o Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Para poder, Pai, nos deleitar mais em Ti. Sim. Na Tua gloriosa presença, Pai, nas coisas insondáveis do Senhor. Para isso estamos aqui, Pai, nessa noite. Para nos entregar para o Senhor, Pai, humildemente, Deus. Sim, Deus. Para que o Senhor se revele a nós, ó Pai. Assim como o apóstolo Paulo disse que o Senhor está próximo de nós, próximo. Só que a nossa mente, Pai, ela estava tão privada, que nós o víamos, ó Pai, ao longe. Estava com a mente tão cauterizada, Pai, que a Tua presença não se fazia real perto de nós. Mas hoje, Pai, hoje, Deus, hoje quebra esses paradigmas, Pai. E que possamos cultuar a um Deus conhecido, um Deus visível,
um Deus palpável, um Deus de honra, um Deus de glória, um Deus de magnitude, um Deus magnífico, um Deus supremo. Porque em Ti, Pai, existimos. A nossa existência aqui, Pai, aconteceu no Senhor primeiro. A nossa estadia aqui, Pai, aconteceu no Senhor primeiro. E tudo nos é manifesto, Pai, pelo Teu poder. E queremos, Pai, cultuá-lo, Pai, conhecendo, Pai, perfeitamente, sabendo, Pai, a quem nós estamos servindo. Então toma, Pai, o nosso coração nessa noite. Pega, Senhor, aí o nosso coração. Receba o coração da Tua igreja. Receba, Pai, a vida do Teu povo, que humildemente, Pai, entrega para o Senhor, sem se vitimizar, sem se esconder atrás de desculpas. Receba, Pai, agora o coração da Tua igreja. Tira as escamas, Pai, dos nossos olhos. Trata o nosso coração, Pai. Trata a nossa mente. E nos traz, Senhor, o renovo. Nos traz, Senhor, a Tua palavra. Nos traz, Senhor, a Tua presença, Deus. E nos faz sentir, né? Senti-lo. Tão perto, que possamos tocá-lo. Que possamos vislumbrar, ó Pai, a Tua presença gloriosa. Em nome de Jesus. Sinterei, igreja. Sinterei colhendo o teu coração. Sinterei cuidando de você. Sinterei ministrando sobre a sua vida. Sinta Ele, não só do seu lado, mas dentro de você. Aleluia. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede. Eu não olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero, meu amado Jesus. Senhor, estamos aqui nessa noite, meu Pai. Nós estamos aqui essa noite, meu Pai, para te louvar e para te exaltar, meu Pai. Não um Deus desconhecido, meu Pai, mas um Deus ao qual nós conhecemos, meu Pai. Um Deus ao qual nós conhecemos, meu Pai. Senhor, nós não estamos
somente por uma experiência de ouvir falar, meu Pai. Nós não estamos aqui, meu Pai, somente por uma experiência de que alguém nos disse algo sobre Ti, meu Pai. Mas nós estamos aqui, meu Pai, porque cada um de nós já sentiu a Tua presença, Senhor. Porque cada um de nós, meu Pai, já, meu Pai, pisou nos Teus átrios, meu Pai. Cada um de nós, meu Pai, já entrou no lugar santo, meu Pai. Cada um de nós, meu Pai, já teve revelação de quem o Senhor é, meu Pai. Cada um de nós já teve revelação do Teu Filho Jesus. Cada um de nós, meu Pai, foi achado. Cada um de nós foi encontrado por Ti, meu Pai. Cada um de nós sentiu o Teu toque santo, meu Pai. Cada um de nós, meu Pai, ouviu, meu Pai, as palavras vindas diretamente do Senhor aos nossos corações, meu Pai. Nós não estamos aqui, meu Pai, porque um pregador eloquente, meu Pai, pregou, meu Pai. Mas nós estamos aqui porque o Jesus Santo, meu Pai, foi crucificado, meu Pai. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia, meu Pai. E Ele nos encontrou, Ele nos achou, Senhor. Nós estamos aqui porque Ele nos achou, meu Pai. Nós estamos aqui porque a Tua graça nos encontrou, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Pai, porque o Teu Espírito Santo nos tocou, Senhor. Nós estamos aqui porque o véu se rasgou, o véu se rasgou. E nós estamos aqui sim, meu Pai, de mãos vazias, meu Pai. Nós estamos aqui sim, meu Pai, de mãos vazias, meu Pai. O que nós podemos oferecer, meu Pai? O que nós temos para oferecer para esse banquete, meu Pai? A não ser um coração bondoso, meu Pai. A não ser uma mentalidade saudável, a não ser lábios, meu Pai, que às vezes nem tão próximos de Ti estão, mas nós ainda temos sede, meu Pai. Nós ainda temos fome, meu Pai. E o que nós podemos fazer, meu Pai, se ainda temos fome e sede? E o que nós podemos fazer se nós ainda temos fome e sede, meu Pai? A não ser se aproximar de Ti, a não ser se aproximar dessa mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Aleluia. É isso que Deus quer mover na igreja. É a real presença dele. Ele anseia que nós o conheçamos verdadeiramente. Sair da religiosidade como o povo em Atenas viviam. Viviam na religiosidade, em seus atos, nas filosofias humanas. E Deus desfaz isso hoje na nossa vida. Essas filosofias, a religiosidade meramente humana, cai por terra hoje. E que a igreja, ela passa a viver um verdadeiro encontro com Deus. E não só apenas num encontro, mas uma vivência eterna, para a glória dele e alegria nossa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a bênção de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, o Consolador, esteja com todos.
E todos digam amém. Ide em paz e tenham uma semana de vitória em nome de Jesus. Semana que vem teremos ceia, viu? Era para ter acontecido hoje, mas houve um probleminha. Mas semana que vem nós teremos a ceia. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.